Irmãos, gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura da palavra no livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5. Hoje nós vamos falar acerca de um dos milagres do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Senhor Jesus Cristo que está aqui nesse lugar e eu já sinto a presença dele desde o início do culto. O mesmo que esteve na Bíblia, o mesmo que está aqui hoje, veio para ouvir o que a gente tem para falar para ele e agora é o momento dele falar conosco, amém? João capítulo 5, todos acharam, amém? Amém. Na minha versão, João capítulo 5 diz assim, a partir do verso 1: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, porquanto, esperando que se movessem a água, um anjo descia de certo em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? O Senhor pergunta para você nessa noite, meu querido, você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu tento ir, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que eles lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Amém? Amém? Irmão, aqui nessa palavra nós vemos que Jesus teve que voltar a migrar para Jerusalém, né? E havia apenas 3 motivos durante o ano que fizesse com que Jesus, e não só Jesus, mas também todos os judeus, tivessem que migrar para Jerusalém, que eram 3 festas que aconteciam para o povo judeu durante o ano. A primeira festa que acontecia no ano era a festa de Páscoa, né, na qual, até mesmo no culto de Páscoa, eu preguei aqui sobre a entrada de Jesus em Jerusalém na época de Páscoa. E era um momento onde todos os judeus se reuniam e entravam na cidade de Jerusalém para festejar. Um outro motivo era uma segunda festa, que era conhecido como a Festa das Semanas, né, na qual todos os judeus também, de todas as partes do mundo, migravam para a cidade de Jerusalém, entravam pelo templo, pela porta dourada do templo, para poderem celebrar. E a terceira é a festa do tabernáculo, a festa da tenda, ou do tabernáculo, na qual todos os judeus também tinham que se reunir e irem até o templo de Jerusalém, o templo onde acontecia todos os eventos voltados para o povo judeu. Aqui, no versículo 5, não discrimina qual era essa festa, mas é fato que Jesus teve que ir para Jerusalém em virtude de um desses eventos. O tempo aqui não diz qual era, então não é possível identificar. Qualquer coisa fora disso pode ser interpretado como um achismo particular de cada um. Mas o que é muito interessante é que ele narra que Jesus entrou pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, meus queridos, não era a porta de entrada do povo judeu quando se acontecia uma festa na cidade de Jerusalém. Entrava o templo, para quem conhece, para quem já estudou, até mesmo para quem já visitou Israel, sabe que para entrar em Jerusalém existem 12 portas. 12 portas representando as 12 tribos de Israel, e a entrada principal era pela entrada do portão dourado, da porta dourada, aonde todo mundo que se dirigia para o templo entrava por essa porta. Pois bem, enquanto o povo entrava por aquela porta, Jesus passou pela porta das ovelhas, e a porta das ovelhas ela é uma porta que fica no fundo do templo, porque a porta das ovelhas era designada para que as ovelhas entrassem por ali antes de serem imoladas em sacrifício.
Então, para que vocês possam entender, naquela época, todo qualquer tipo de sacrifício era feito através de ovelhas, até mesmo libertação de pecados, agradecimento ao Senhor, tudo era feito através do sacrifício de uma ovelha. E a ovelha tinha que ser impecável, assim como nosso Senhor Jesus Cristo se deu como cordeiro no meio no seu lugar, impecável, sem pecado, sem mancha, e assim tinha que ser as ovelhas. Para que isso fosse constatado, a porta das ovelhas era uma porta baixinha, então ela entrava lá, o sumo sacerdote pegava a ovelha, mergulhava no tanque, analisava, porque ela molhada ao pelo descia, ficava mais fácil de ver se ela tinha alguma mancha, alguma pintinha. Então, o texto narra que nessa porta das ovelhas, junto de 5 alpendres, 5 tanques, tinha ali um tanque chamado Betesda. Esse tanque, meus queridos, quer dizer casa de misericórdia. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. E quando Jesus adentrou naquele lugar, ele viu uma multidão de pessoas enfermas. Por quê? Porque a história diz que, de certo em certo tempo, existem algumas traduções que dizem até que era uma vez ao ano, mas a minha tradução hoje diz, de certo em certo tempo, um anjo descia e, ao chacoalhar das águas, aquele primeiro que entrasse saía curado, independentemente do pecado que ele tivesse. Meus queridos, eu quero dizer para você o seguinte: tem muitas pessoas que estão esperando o milagre vir através de um mover das águas de um anjo, mas quem está nessa noite para mover as águas é o Senhor Deus que vai mover a sua água que a gente está esperando para que o milagre possa acontecer na minha e na sua vida. É Ele que está aqui. Ele não manda anjo para mandar recado para a gente, não. Ele vem pessoalmente, porque Ele morreu por mim e por você, não foi o anjo que morreu. E a palavra do Senhor fala que era um anjo que ia e chacoalhava a água. Isso é motivo de muitos e muitos debates, meus queridos. Porque existem algumas situações, a primeira é que acham que não, o anjo não aparecia e não chacoalhava a água, era apenas uma forma de dizer que tinha um servo que era ordenado por Deus e chacoalhava a água. Ou também algumas pessoas acreditam que era uma teofania. A teofania é a manifestação do próprio Deus através de um anjo, porque o anjo não tem poder para curar através de um movimento das águas. Mas eu digo para você que se na Bíblia está escrito que era um anjo que movia, é porque era um anjo que movia. Então aquilo que está escrito na Bíblia, meus queridos, deve ser seguido. Não deixem dizer para você que aquilo que está na Bíblia não é verdade. Porque se Deus mandar um anjo para mexer as águas da minha e da sua vida, Ele vai mandar um anjo. Mas Ele tem o poder para vir e Ele mesmo mexer a água da minha e da sua vida para curar o que a gente tem que receber hoje aqui nesse lugar. Então, Jesus passou e vejam só, a porta das ovelhas não tinha o tamanho da estatura de um adulto. A porta das ovelhas ela é baixinha. Então, já era uma dificuldade para as pessoas que tinham uma necessidade, que tinham uma doença, entrar por ali. E eu pergunto, o que é que faz uma pessoa com dificuldade se expor a algo tão difícil de fazer, entrar por um lugar onde era uma ovelha? Imagina um coxo, gente, entrando por ali. No caso desse paralítico, porque a pessoa paralítica não tem nenhum movimento. Como que ele entrou por ali? E eu só encontro uma resposta para isso, que se chama esperança. Se chama a fé de que ele vai ser curado, seja mais cedo, seja mais tarde. E aí eu falo, poxa, hoje em dia a gente tem tanta pressa de receber as bênçãos do Senhor. A gente quer apressar o Senhor para receber as coisas no nosso tempo. E meu pai costuma dizer para mim que quem tem pressa acaba comendo cru. Né? Mas na Bíblia fala que aquele que espera no Senhor vai ter a sua força renovada, meu querido. Então eu tenho uma mensagem do Senhor para dizer para você nessa noite. Tá difícil, tá demorando, mas o tempo do Senhor é o tempo perfeito. Espera, porque hoje Ele está renovando as suas forças nessa noite, para que você possa ter a suficiência necessária para acreditar que Ele é o Deus da sua vida e que Ele vai mover as águas no tempo certo. Não tem outra explicação, é fé. E às vezes falta isso para a gente. Às vezes falta isso. Às vezes a gente fala, poxa Deus, você não está olhando para o que eu estou vivendo? Eu estou aqui, imagina só esse paralítico dizendo, poxa Senhor, 38 anos. Na Bíblia não fala que ele reclamou. Na Bíblia não fala que ele estava chorando. Na Bíblia não fala... Não, na Bíblia fala que ele estava ali. E ele estava ali no momento que o Senhor estava passando por ali. Seja 38 anos de espera, mas eu quero dizer para você, você não vai precisar esperar 38 anos, porque o Senhor está aqui nessa noite, Ele está passando por aqui, e Ele vai mover a água, e Ele vai dizer para você, levanta-te e anda. Hoje é noite do Senhor te colocar de pé. Hoje é noite do Senhor te colocar de pé aqui. Então, o Senhor Jesus entrou, e Ele viu aquela multidão. Mas a palavra fala que ele se dirigiu diretamente a um homem.
E eu imagino a situação desse homem. Gente, imagina só, 38 anos. Aqui não fala se ele era levado todos os dias, ou se ele ficava por ali ou não. Na palavra de Deus não fala. Se ele era levado todos os dias, você imagina que a fé dele era maior ainda. E as pessoas que estavam com ele não compactavam tanto assim da fé dele. Por quê? Porque se a pessoa tinha capacidade de ajudar ele para levar ele até lá todos os dias e depois ir no final do dia para tirar, por que ela não esperava junto com ele? Para quando as águas balançassem, ela ajudasse ele a entrar lá. Por isso eu te faço uma pergunta. Quem são as pessoas que você tem andado junto? Deus manda te dizer. As pessoas que estão junto com você estão juntos nas horas boas e nas horas ruins? Ou só nas horas boas? Porque amigo que é amigo de verdade vai ficar com você até o final. Amigo que é amigo de verdade morre por você. Amigo que é amigo de verdade entrega a vida para você. E mesmo que demore 38 anos, o amigo não esquece de você. E o nosso amigo verdadeiro está aqui hoje. Ele não se esqueceu de você. O nosso amigo verdadeiro está aqui. Mas se porventura ele ficasse por lá, eu imagino, poxa, como que ele se alimentava? Qual era a situação daquele homem para que ele pudesse se alimentar? Porque se ele era paralítico, ele não podia sair para ir pegar uma comida. Na época não tinha o iFood, não dava para você chamar comida, não tinha nenhum telefone para você chamar uma esfirra, não tinha. Você tinha que viver do quê? De repente de uma sobra de alguém, de uma esmola, de uma migalha que alguém passasse por ali e deixasse para você. E todas as vezes que na Bíblia aparece migalha e misericórdia, não tem como eu não me remeter à memória do filho de Jonatas, na qual Davi falou, existe alguém para que eu tenha misericórdia? O nome dele é Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, Jonatas era filho de Saul, e Davi sucedeu Saul, e mesmo havendo uma briga entre eles, Davi era muito amigo de Jonatas, e ele prometeu para Jonatas que quando ele entrasse no trono, ele iria fazer com que a linhagem de Jonatas não fosse esquecida. Então, a palavra do Senhor fala que ele estava lá, tranquilão no trono, no seu reino, no seu palácio, e o Senhor lembrou ele. Falou, Davi, você fez uma promessa para Jonatas, está na hora de cumprir. E o Senhor está se lembrando da promessa que ele fez para você, ele vai cumprir nessa noite. Ele estava lá, e ele falou, poxa, realmente eu preciso cumprir a promessa que eu fiz para Jonatas. E então Davi falou assim, ei, existe alguém que eu possa usar de misericórdia que seja da casa de Jonatas? E aí falaram, tem sim, tem o Mefibosete, que é aleijado também. E aonde está Mefibosete? Ele está em Lodebar. Lodebar é uma cidade que junta duas palavras. Ló é a preposição negativa, significa não, e Debar é memória. Então ele estava esquecido em não memória. Ele não tinha memória acerca dele, ele também era aleijado. Vivendo na migalha, vivendo de favor. E então Davi falou, eu quero que você busque Mefibosete imediatamente. E quando trouxeram Mefibosete, trouxeram ele ao palácio, Davi colocou ele para sentar na mesa, ao lado de Davi. E é isso que o Senhor está fazendo conosco nessa noite. Ele está te levantando para te colocar sentado na mesa. E Mefibosete comeu o melhor da terra e se assentou junto com os príncipes. Eu imagino só, no primeiro jantar de Mefibosete, os filhos de Davi entrando para ir jantar com o pai, e esperavam que fossem ter uma reunião em família, mas lá estava Mefibosete. E entrou Absalão, depois entrou Salomão, e falaram, pai, quem que é esse cara? E Davi falou assim, o rei Davi falou assim, esse cara estava vivendo de migalha, mas hoje ele está sentado aqui, e a partir de agora ele vai comer o melhor dessa terra, porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. E é a mesma coisa que Deus está falando nessa noite aqui, a partir de hoje, eu te levanto para você sentar na mesa e comer o melhor dessa terra, porque eu não esqueci da promessa que eu fiz para você. Hoje você vai estar sentado na mesa comigo. E quando você senta na mesa, daqui para cima, você não percebe que você é aleijado. Então ele estava sentado na mesa da misericórdia. Por quê? Porque daqui para baixo a misericórdia do Senhor cobriu. O que Deus está querendo fazer hoje, meu irmão? Ele está querendo usar de misericórdia para cobrir o meu e o seu pecado, a minha e a sua dificuldade, o meu e o seu leito, o meu e o seu cativeiro. E então, entrando Jesus, viu aquela multidão. Mas ele dirigiu-se diretamente para um homem. A Bíblia não fala o nome desse homem, porque geralmente o que aconteceu aqui é a mesma coisa que acontece com a gente. Acontece com a gente que a gente é lembrado pelas nossas características negativas.
Às vezes você está machucado, a pessoa olha para você, fala, ah lá, ó, o machucado lá, olha lá o torto, olha lá o humilhado, olha lá aquele que está buscando em promoção no emprego lá e não consegue há mais de 10 anos. Olha lá, ó, é só assim que a gente é lembrado. E na Bíblia não fala o nome desse homem, mas Jesus se dirigiu até ele. E eu quis entender melhor o porquê, diante de uma multidão, Jesus foi e operou um milagre especificamente para uma pessoa. Jesus dirigiu-se diretamente a uma pessoa. Ele tinha poder para curar a multidão, irmãos? Tinha? Tinha. Ele tinha poder para curar a multidão. Ele tem poder para curar a multidão, independente de qual fosse a necessidade específica daquela multidão. Mas ele dirigiu-se diretamente a um homem. E eu quis saber o porquê. E eu recebi uma revelação do Espírito Santo sobre isso. Deus é o Deus que se manifesta em meio à multidão, mas Ele age no nosso particular, no meu e no seu coração, no meu e no seu íntimo, porque o plano de salvação dele é individual, para curar a minha e a sua dificuldade, o meu e o seu pecado. Então, no meio da multidão, ele dirigiu-se diretamente a um homem. E eu quero que você imagine o seguinte, ele já entrou pela porta dos fundos. Quando você está na sua casa, são poucas as pessoas que têm acesso a entrar na sua casa pelas portas do fundo. Isso significa intimidade. Intimidade que nós vivemos um mês inteiro recentemente nessa igreja. E o Senhor tem cobrado de algumas pessoas aqui. Cadê aquela intimidade que nós dois buscamos juntos? Porque a intimidade não é só de um lado. São de dois lados. A intimidade é vivida por duas ou mais pessoas. E o Senhor está cobrando de você. Cadê aquela intimidade que a gente criou? Ele tem direito a entrar pelas portas do fundo da sua vida? Porque nas portas do fundo, a pessoa que entra pelas portas do fundo, ela sabe coisas que quem está do lado de fora não sabe. Então o Senhor sabe coisas que estão passando dentro da sua vida, que quem olha assim no olho, no rosto, não consegue imaginar. E é sobre esse pecado que o Senhor quer tratar hoje na minha e na sua vida. É sobre esse cativeiro que Ele quer libertar a gente hoje. Então ele entrou pela porta dos fundos, a porta da ovelha, se dirigiu diretamente a um homem. E perguntou para aquele homem, acho que a pergunta que ele mais estava esperando durante a vida dele inteira, 38 anos ali, queres ser curado? E o Senhor te pergunta nessa noite, você quer ser curado? Você quer sair daí de onde você está? Você quer levantar hoje? Você quer prosperar hoje? O Senhor te pergunta. Ele olhou para aquele homem e perguntou, Ele olhou para aquele homem e perguntou, você quer ser curado? E olha a resposta daquele homem. Senhor, eu não tenho ninguém. É nessas horas que a gente vê quem é amigo, né? E o Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o Senhor tem consciência do que aquele homem queria ser curado? Sim ou não? Sim, porque na palavra fala que o Senhor conhecia o coração, Ele já sabia quanto tempo aquele homem estava lá. E veja só, o homem estava há 38 anos, Jesus tinha aproximadamente 31, 32 anos de idade. Significa que antes do ser existir, Ele já era. Significa que antes da nossa dificuldade existir, Ele já morreu para redimir o meu e o seu pecado. O cara estava lá há 38 anos, Jesus já sabia. O cara queria ser curado, Jesus já sabia. Mas ele perguntou, você quer ser curado? E eu perguntei, poxa, mas é tão óbvio, por que será que Deus faz essas perguntas? É igual o ceguinho lá de Jerusalém, de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E vai Jesus, todo bonitão lá no cego. O que queres que eu te faça? Poxa, Senhor, eu te chamei aqui porque eu queria uma bengalinha com GPS, comando de voz. Essa aqui não está me ajudando muito, não. Não. Senhor, eu quero ver. Eu perguntei, mas por que Deus pergunta isso? Porque Ele quer ouvir da sua boca. Ele sabe a minha e a sua necessidade, mas Ele quer ouvir da minha e da sua boca aquilo que Ele pode fazer por nós. Então hoje é noite de você falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser curado. Eu quero levantar daqui, Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não esqueceu da intimidade que Ele fez comigo e com você. E na intimidade não é só um que fala e o outro escuta. Não. Na intimidade são uma conversa, um diálogo entre duas pessoas. E nesse caso, essas duas pessoas somos nós e é Deus. E Ele está aqui hoje perguntando, você quer ser curado? Você quer sair desse leito? Você quer levantar? E Ele está aqui para ouvir o que a gente tem para falar. Por quê? Porque Ele sabe.
toda a dificuldade que a gente tem passado até aqui. Mas a partir do momento que a gente entrega essa dificuldade na mão dele, a partir do momento que a gente confessa as nossas dificuldades para ele, ele tem compaixão da gente. Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Todas as vezes que essa água balança, todas as vezes que o anjo vem e movimenta as águas, eu vou entrar, mas aí alguém vai diante de mim, e é só o primeiro que é curado. E aí o Senhor se compadeceu dele. Eu imagino o olhar de Jesus olhando para aquele homem, vendo ele naquela situação. Veja, Jesus já tinha passado pela porta das ovelhas. As ovelhas são as mesmas que seriam sacrificadas posteriormente para redimir o pecado da pessoa que estava entregando ela. E nada mais justo do que o cordeiro que redimiu o meu e o seu pecado entrar pela porta das ovelhas, para mostrar que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Eu imagino que nenhuma pessoa podia passar por ali, se não fosse o Cordeiro Santo que desceu do céu para morrer no meu e no seu lugar, que nos purificou, nos lavou e nos remiu, com o sangue puro do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que escorreu do madeiro de cima a embaixo, para redimir o meu e o seu pecado. E ele passou por ali. E ele falou, bom, eu já entrei aqui para isso mesmo, então eu vou levar o pecado desse homem embora. E naquele momento ele falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa aqui é uma noite que o Senhor vai colocar muito crente de pé. É uma noite que o Senhor vai colocar crente de pé. Eu imagino que aquele homem não esperava aquilo. Eu imagino que aquele homem fosse pensar que Jesus fosse estender a mão para ele. Mas a palavra do Senhor nos basta nessa noite para nos colocar de pé, meus amados. A palavra do Senhor tem poder para curar e para libertar de todo e qualquer pecado. Imagina só, ele estava há 38 anos deitado no mesmo lugar. Eu não sei qual é o seu leito. Aquele leito já tinha se tornado um cativeiro para ele. Já tinha se tornado um vício para ele. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quando ele levantou daquele leito, é como se fosse eu imagino como se fosse um colchão hoje, né? Ele levantou, já tinha certinho a marca do corpo dele, porque ele não se movia, ele estava há 38 anos no mesmo lugar. Aquilo tinha se tornado um cativeiro para ele. E o nosso cativeiro muitas das vezes nos afasta do Senhor. E o Senhor está entrando hoje pela porta dos fundos da sua vida. E Ele está perguntando, qual é o seu cativeiro? O que tem te afastado da minha presença? O que eu posso fazer por você? Quer ser curado? Quer ser são? Quer ser livre? Quer ser liberto? Quer ficar de pé? Ouça a voz do Senhor dizer com você essa noite. Ele está sentindo falta daquela intimidade. E eu sei, o Espírito Santo revela que tem pessoas que ainda essa semana falaram, poxa Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. Parece que eu passo despercebido pelo Senhor, porque na igreja, tantas pessoas dão testemunho e eu não dão. Às vezes eu vejo, assisto algumas coisas, às vezes um amigo meu vem e conta um milagre que aconteceu na vida dele, e nem cristão ele é. Alguém disse isso para o Senhor essa semana e o Senhor está dizendo para você, eu estou vendo, sou eu quem estou no controle. O tempo é meu, se demorar eu vou chegar no tempo certo, mas eu vou te tirar desse cativeiro. Eu vou fazer você ficar de pé e você vai andar na minha presença em nome de Jesus, porque é o que o Senhor está mandando dizer nessa noite. Eu não sei qual é o seu cativeiro, mas o Senhor sabe. Conheço praticamente todo mundo aqui, mas ninguém te conhece como o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você. A palavra do Senhor fala que o Senhor não olha para o homem como nós olhamos. O Senhor olha para o interno. O Senhor olha para o coração e Ele te conhece desde o seu coração até os seus pensamentos. O Senhor Jesus olhou ali, tinha uma multidão. Eu imagino que tinha não só o coxo, mas devia ter um paralítico, devia ter um cego, devia ter um outro que tinha, não sei. Mas Deus se compadeceu daquele. Por quê? Porque aquele estava há 38 anos. Existe muitos estudiosos da época diziam que aquele tanque, ele tinha alguns degraus para que chegassem até ele, descendo, né? E foi bem naquela época que Jesus chegou no templo e destruiu o comércio que estava sendo feito no templo, na frente do templo. E foi mais ou menos nessa época. E dizem os estudiosos que
naquela época existiam algumas pessoas que guardavam lugar ali, naquelas escadas, para facilitar o acesso das pessoas ao tanque quando a água fosse mexida, balançada. Então, de repente, se uma pessoa tivesse um poder aquisitivo, ela pagava um valor e ela ficava no primeiro degrau, na parte de cima. Se um outro viesse pagando mais, ele ficava na parte de baixo, enfim, até aquele que pagasse mais ficasse na cara do gol, vamos dizer assim. Se aquele homem estava lá há 38 anos, meus queridos, eu imagino que é porque ele não se corrompeu com as coisas daquele mundo. Por isso que o Senhor Jesus olhou para dentro do coração dele. E Ele está olhando hoje para dentro do seu e do meu coração, porque Ele sabe quem você é e quem eu sou de verdade. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe da minha e da sua dificuldade. E é por isso que Ele quer te colocar de pé nessa noite. E às vezes a gente vê, poxa, 38 anos, imagina quantas pessoas não passaram na frente dele, quantas vezes ele não viu uma pessoa entrando de uma forma e saindo de outra do tanque. Quantas vezes, e aí a gente fala, poxa Senhor, eu estou estudando, eu estou me preparando, eu tenho conhecimento, e aquele cara foi na minha frente, ele recebeu a promoção na minha frente, ele recebeu a oportunidade na minha frente. O tempo de espera acabou, o Senhor está aqui. E é Ele mesmo quem está dizendo para você, hoje eu vou te pôr de pé. E a partir do momento que Jesus falou assim, levanta, toma o teu leito e anda, na minha Bíblia não está escrito que depois de algum tempo o homem se levantou. Na minha Bíblia está escrito, imediatamente o homem se pôs de pé. Porque a palavra do Senhor, a partir do momento em que você tem um encontro com o Senhor, a palavra dele muda a sua vida. É da mesma hora que você passa a ser uma pessoa diferente. Então quem tem um encontro com Jesus não anda igual. Quem tem um encontro com Jesus sai melhor do que entrou. E é a mesma forma que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, você vai sair melhor do que você entrou. Porque o Deus que disse para esse paralítico, levanta e anda, é o mesmo Deus que disse para você hoje, eu vou te colocar de pé. Vou te colocar de pé. Levanta e anda na minha presença. É o mesmo. Ele não esqueceu das promessas dele para você, meu querido. Ele te conhece, ele te vê, ele te sonda. Na palavra do Senhor fala, ele estava lá há 38 anos, mas Deus sabia cada segundo de aflição que aquele cara passou. E é legal, porque a partir do momento em que o homem pôs-se a andar, tem uma tradução que eu até mais gosto, que não é essa que eu li agora, mas tem uma tradução que fala que Jesus falou o seguinte, levanta, toma o teu leito e vá para a sua casa. Eu imagino aquele homem, a partir daquele momento, estou vendo as minhas pernas ficando fortes, estou vendo os nervos desatrofiarem, estou sentindo meus dedos, estou conseguindo mexer a minha perna. Ficou de pé, pegou a caminha dele, enrolou, colocou debaixo do braço, todo mundo olhando para ele, falou, ele está seco, ele não está molhado, ele não entrou na água. Quem foi que mexeu com aquele homem? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você está esperando um anjo vir pela porta dourada. Mas o Deus Todo-Poderoso é humilde, vem pela porta do fundo. E se você está esperando que o anjo mexa na água, o Senhor vem e te batiza com fogo hoje, para que você fique de pé na presença dos teus inimigos, e eles terão que ver você saindo andando enquanto eles estão lá sentados esperando a parte deles ainda. A gente tem que colocar os olhos nas coisas certas. Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam de uma maneira maravilhosa, como num conto de fadas, e não. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. O importante não é como as coisas serão feitas, o importante é que elas serão feitas através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor é o fim das coisas que o início delas. Durante 38 anos aquele cara estava lá, e o fim esperando uma água para mexer. E o fim daquela coisa não foi água, foi a palavra do próprio Deus que se fez carne e veio morrer por mim e por você. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E Ele está perguntando, quer ser curado? É o mesmo Deus que está aqui. E a presença dEle nesse lugar está forte, meus irmãos. A presença dEle nesse lugar está forte. Eu imagino aquele cara pegando a caminha dele, enrolando, colocando debaixo do braço e passando no meio de todo mundo. Estou para dar licença aqui, estou passando, dá licença. O cara, mas quem é esse cara? Quem é esse que estava aqui no meio da gente? O que ele pode fazer pela gente? Talvez não tenham reconhecido ele, por quê? Porque ele era coxo.
E as pessoas conheciam ele como o coxo que estava lá há 38 anos, mas a pessoa que estava lá há 38 anos saiu de pé na presença do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor mandou ele levantar e tomar o leito dele, ele quis dizer duas coisas. A primeira: aquilo que te dominava, a partir de hoje vai ser dominado por você. Porque ele saiu com a caminha dele debaixo do braço, ó. Então aquilo que te dominava, a partir de hoje, Deus está entregando na sua mão, para que você tenha o controle da situação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Te dominava, agora está sobre o seu poder. A cama que ele usava como leito, como descanso, como abrigo, agora estava na mão dele, ó. Ele levando, passando no meio de todo mundo, opa, dá licença, e os caras, opa, aquele lá não era o aleijado? Não era o que estava todo torto? Não era aquele que não podia, que não tinha ninguém por ele? O que ele está fazendo de pé? Eu imagino que alguém falou assim, eu não sei, porque ele está seco, mas eu vi que ele conversou com um homem, e depois que aquele homem mandou ele ficar de pé, ele ficou. E agora ele está curado. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Cadê esse homem? Eu quero sentir a presença desse homem nessa noite. Quantos querem sentir a presença do Senhor nessa noite? Ele está aqui. Ele está aqui, meus amados. Eu quero dizer para você uma coisa. Não importa o que os outros acham de você. Não importa o que os outros digam ao seu respeito. O que importa é o que Deus diz para você nessa noite. E Ele está te colocando de pé na presença dos seus inimigos para a honra e glória do nome dEle. Não importa o tempo que você está esperando. Hoje é noite de você ficar de pé. E a partir do momento que Jesus mandou aquele homem para casa, eu imagino a cena. Ele chegando lá. Ninguém estava esperando. E então a esposa dele olha e fala, ué, o que aconteceu? Você está seco? Você não entrou no tanque? E eu imaginei ele falando, não. Você foi curado? Eu imaginei ele falando, fui. Mas como que você foi curado? Eu não sei. Eu imaginei ele falando, eu não sei. Eu sei que eu acreditei na palavra de um homem que entrou pela porta das ovelhas, deu a vida dele por mim, deu a vida dele para me libertar. E esse homem chegou em mim, na minha direção, olhou nos meus olhos e falou, levanta! E a partir daquele momento, eu fiquei de pé e fiquei curado. Na palavra do Senhor fala que depois eles se reencontraram no templo, na festa. Aquele homem era um judeu e estava esperando o milagre dele. E Jesus falou para ele, falou, olha, saiba que quem te curou foi o Messias. Portanto, vá e não cometa pecado novamente, porque pode ser que seja pior do que antes. Meus amados, o Senhor está querendo te colocar de pé. O Senhor está querendo tirar o cativeiro que te oprime nessa noite. O Senhor está querendo entrar na porta dos fundos da sua vida. Mas esse momento é um momento de intimidade, que somente você e Ele sabem o que pode acontecer. Eu não posso dizer para você, olha, o Senhor veio para curar isso de você. Ele está perguntando para você, queres ser curado? Ele não está perguntando do que. Ele está perguntando se você quer. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que te oprime. Ele sabe aonde tem estado o seu cativeiro. Ele tem te visto. Ele tem te acompanhado. E esse é um momento de intimidade seu com Ele, aonde você pode confessar as suas fraquezas, igual aquele homem falou, olha, eu até quero, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Os meus amigos me largaram, me deixaram aqui, não me colocam lá no tanque, eu estou aqui já, faz 38 anos. Mas eu gostaria de ser curado. Ele demonstrou as fraquezas dele para Jesus. E é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, nesse lugar. Meu irmão, fica de pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. Jesus Cristo, o Messias, que deu a vida pela mim e pela sua vida, foi o mesmo que fez esse milagre, e tantos outros. É o mesmo que está passando aqui nessa noite, meu amado. Portanto, não perca a oportunidade. Em meio a uma multidão de pessoas, nós estamos em um número e um grupo de pessoas aqui, uma multidão. Ele está aqui e está perguntando para você nessa noite, você quer ser curado? Então vai falando com Ele aí. Vai falando para Ele, Senhor, eu quero. Mas está difícil, Senhor, lá no trabalho.
eu quero, Senhor, mas lá na faculdade, sabe o que acontece? Vai falando para ele, vai confessando as suas fraquezas para ele, porque ele não lida com Mulher Maravilha e com Super-Homem. Ele age nas fraquezas. Fala, Senhor, eu estou cansado de esperar, Senhor. Esses 38 anos de espera parece que não acabam mais. Pessoas passam na minha frente, Senhor. A bênção chega para os outros, mas não chega para mim. Ele está aqui, ele está querendo te ouvir. Vai falando para ele. Vai reforçando, vai refazendo a sua intimidade com ele. Ele está aqui nessa noite. Vai falando com ele que ele está aqui. Ele está te perguntando, queres ser curado? Naquele momento em que ele disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda, meus irmãos. O paralítico, eu imagino que ele começou a sentir um fogo queimando a partir do pé dele. E esse fogo foi subindo, e foi subindo, e foi subindo pelo corpo. E eu quero que você sinta o fogo do Senhor te queimar nessa noite. Desde a planta dos pés até o último fio de cabelo da sua cabeça. Vai falando com ele aí. Vai liberando os dons espirituais que ele te deu. Vai falando com ele. Ele está aqui. Ele está perguntando, querem ser curado? Aonde eu posso mexer na sua vida? Aonde eu posso te colocar de pé? O que tem te oprimido? Qual tem sido o seu cativeiro? Vai falando com ele. Ele está aqui. Ele está de frente para você. Ele está te olhando. Ele quer ouvir de você. Ele sabe o que você precisa. Ele te conhece. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você seja forte o suficiente para confessar as suas fraquezas. É aí que ele age. O negócio dele não é com Super-Homem, não é com Mulher Maravilha, é com quem confessa as suas fraquezas. Senhor, me perdoa, Pai, eu errei. Isso está impedindo de eu ficar de pé. Senhor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma fraqueza, eu tenho um cativeiro, Pai. Me liberta daqui em nome de Jesus. E ele vai fazer você guardar o seu cativeiro por dois motivos. Primeiro, para que você possa dominar para o resto da sua vida esse cativeiro. E o segundo, você vai ficar com esse cativeiro na sua casa para que você não se esqueça de onde o Senhor Jesus Cristo te tirou. Eu tenho certeza que aquele homem, ao ser curado, saiu saltitando. E depois de um tempo ele queria saltitar pelo mundo, mas ele falou, opa, não posso fazer isso, porque antes eu estava deitado num cativeiro, e o mesmo que mandou eu me levantar pediu para eu guardá-lo, para lembrar da onde eu saí. Irmão, não perca a oportunidade de ter uma bênção do Senhor. Guarda o teu cativeiro, não se esqueça de onde o Senhor te tirou nessa noite. Pai querido, Deus eterno, Deus de amor, Jesus Cristo Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque sentimos a tua presença nessa noite, neste lugar, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor poderia ter entrado naquele lugar entronizado pela porta da frente, pela porta dourada, por onde todos esperavam, Senhor. Mas o Senhor vem pela porta dos fundos, ó Pai, humilde, como uma ovelha, Pai, para se entregar no lugar que eu deveria estar ocupando, que os meus irmãos deveriam estar ocupando, ó Pai. Estamos aqui nessa noite, Senhor, te clamando, diante do nosso cativeiro, Pai, diante da nossa maca, da nossa cama. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos coloque de pé. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre, Pai, daquilo que nos tem oprimido nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Pai, andando e não mais rastejando, Pai. Para que olhem para nós e os olhos deles fiquem envergonhados, ó Pai, pois nos conheciam como derrotados, mas vão ter que aplaudir a nossa vitória, para a honra e glória do Senhor. Eu te peço, meu Pai, nos ajuda, Senhor, lança sobre as nossas vidas a palavra de cura nessa noite. Tira, Senhor, esse cativeiro, ó Pai, que nos oprime há tanto tempo, Senhor. Nos faz andar, ó Pai, nos faz correr e saltitar na Tua presença, Senhor. Nos faz andar contigo, Senhor, nos faz ter um encontro contigo nessa noite. Que possamos sair daqui diferentes, ó Pai, de como entramos, Senhor. Se entramos aqui numa maca, que possamos sair com ela debaixo dos nossos braços, ó Pai, para mostrar que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos libertou do nosso cativeiro nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Pai, eu imagino, Senhor, que o Senhor teve que se abaixar para entrar na porta das ovelhas, ó Pai, mas o Senhor permaneceu de pé e colocou aquele homem de pé, e eu te peço, nos coloca de pé nessa noite, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, Pai, e não nos faça esquecer de onde o Senhor nos tirou, Senhor, não nos faça esquecer de onde o Senhor nos tirou, Pai,
Para que lembremos no futuro, Pai, que somos alguém que tivemos um encontro contigo e por isso fomos mudados, ó Pai. De dentro para fora, Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Muda a nossa história nessa noite e nos coloca de pé na presença dos nossos inimigos, Senhor. Para a honra e glória do seu nome, Pai. E essa é a tua palavra que não volta vazia. Em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu queria dizer para você que a palavra do Senhor diz que aquele homem se viu curado a partir do momento em que Jesus Cristo falou com ele. Se ele se viu curado, ele teve que olhar para dentro de si mesmo. Então eu quero dizer para você nessa noite, o milagre começa dentro de você. O milagre começa dentro de você. Olhe para você e se declare curado. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está te livrando do seu cativeiro nessa noite. Ele está te colocando de pé. Quem crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.